eu ainda vou me lembrar, ele escreve o seguinte: é chegado o momento de nós entendermos, nós palestinos em Gaza, que temos que começar a negociar para o nosso futuro, não para o futuro dos israelenses. Nós temos que mudar a situação para que nós possamos mudar a nossa realidade. E também falando isso, não adianta botar a culpa o tempo todo do outro lado. Nós temos também que rever a nossa culpa e como nós podemos mudar. Existem focos. Se esses focos vão continuar vivos, se vão permitir que eles se desenvolvam, é uma pergunta. Mas eu ainda sou muito crente que vai existir uma solução clara no Oriente Médio, no momento que se permitir que esses lados que se conhecem melhor possam negociar. Nesse ponto eu estou totalmente de acordo com você. Vou passar aqui a palavra para o professor Faria, até porque o senhor tinha me pedido... Eu só queria complementar, dentro do que o companheiro Coelho e o companheiro Celso disseram, o instituto que cuida da divulgação do IDH concluiu que o IDH dos territórios ocupados, por assim dizer, da autoridade palestina, é maior do que muitos países da América Latina e da Ásia. Quer dizer, isto também já é um caminho... África, com certeza. Isso já é um caminho, porque se nós estamos nos desenvolvendo, por que nós não vamos chegar ao entendimento? Temos que sentar e conversar. É maior que da Síria, é maior que da Síria e do Egito. Obrigado pela complementação. Professor, passar a palavra para o senhor para falar aí do ponto de vista da esquerda, a importância dessa discussão. Pois é, eu acho que o que já foi colocado aqui, uma relação é feita no mínimo a dois, né? Então, não há negociação com um só. Então, é preciso que toda análise, ou nós temos a condição de olhar todos os elementos que estão no campo da análise, sem fazer nenhuma concessão para os erros que estão colocados ali. Não existem erros e acerto de todas as partes. Se nós fizermos uma análise colocando todos os equívocos de um lado e todos os acertos do outro lado, nós estamos fazendo uma análise maniqueísta. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Do ponto de vista da esquerda, eu penso que o problema, e há muito tempo eu enxergo isso, o problema deixou de ser a clássica análise do modo de produção, das classes sociais, da extração da mais-valia, e passou a ser uma análise de governo. É como se eu tivesse um governo, por exemplo, foi dito aqui mesmo nesse programa, que a China era socialista, porque tem um governo comunista. Ora, o modo de produção chinês é capitalista. Portanto, o que eu tenho que olhar não é o governo como ele é, mas como é que essa sociedade se organiza. Ela é tão capitalista quanto os Estados Unidos, quanto o Irã, quanto Israel, quanto o Brasil, o Uruguai e a Venezuela. Então, a divisão que se coloca hoje, dizer, bom, existe um campo progressista, cujo conceito se alargou muito, porque o campo progressista inclui, por exemplo, a Rússia, mas a Rússia, na invasão da Chechênia em 94, 99, matou 73 mil civis no primeiro momento e mais 77 no segundo. Foram 150 civis mortos pela Rússia. Então, 150 mil. Então, eu não sei que campo progressista é esse que nós podemos justificar aqui e não justificar lá. Então, erros estão em todos os lugares. Então, nós perdemos a noção teórica, conceitual e histórica. E começamos a apontar os problemas, jogando os problemas num lugar só. Então, muito mais do que qualquer tipo de preconceito, muito mais do que a homofobia, o que mais tem crescido no mundo hoje é o antissemitismo. Esse é o maior sentimento que tem crescido no mundo hoje. Então, o que parece, e isso tem acontecido na esquerda. O que é surpreendente é que tem acontecido na esquerda. E isso alimenta não só uma parte da esquerda, que não tem nenhuma visão histórica do mundo, perdeu a visão histórica do mundo, mas é um prato cheio para todos os nazistas e neonazistas, como tem aqui em Curitiba, um grupo organizado. Então, a direita se aproveita desse discurso falacioso, dessa história mal contada, que a esquerda incorporou. Então, do ponto de vista da esquerda no mundo, ou se retoma a discussão sobre como é que o mundo pode se transformar num mundo melhor, ou nós não vamos conseguir sair desse problema colocando a questão em pontos particulares. Não posso e não consigo entender, por exemplo, o que foi dito aqui, que o Irã estaria no bloco do campo progressista.
Ora, um país cujo presidente faz um discurso racista na ONU, um país cujo presidente nega o Holocausto, um país cujo presidente se propõe a acabar com outro Estado, eu não vejo isso como... da ONU? Que é membro da ONU, eu não vejo isso como progressista, eu vejo isso como uma atitude retrógrada. E me surpreende muito que a esquerda esteja fazendo parcerias com ditadura, com países retrógrados, com, diria assim, pensamentos medievais. Eu sempre imaginei que progressista na esquerda e revolucionário fosse o novo, fosse avançar, fosse criar um novo modo de produção, fosse partir para um socialismo científico ou democrático. Essa era a minha ideia, né? Essa é a minha convicção como político, como ser político que eu sou. Mas eu vejo hoje que a discussão, né, está em associações com o que há de pior no mundo, por parte de uma certa esquerda que perdeu o rumo. E para justificar isso, o conceito de campo progressista começa a ser mudado, como se eu mudando o conceito, eu pudesse incluir dentro do conceito aquilo que não é progressista, mas eu coloco ali dentro e então eu resolvo o problema. Não é mudando o conceito que se muda a realidade. Então, incluindo como progressista quem não é, eu não faço quem não é ser progressista. Quem não é, continua não sendo. Então, o que eu tenho aí agora é uma ideologização de uma realidade e não uma análise da realidade. E essa forma de tratar o problema, ela acaba se refletindo numa postura em que certa parte da esquerda, com o discurso de progressismo, se propõe a atacar um país que tem um regime democrático, que tem classe trabalhadora, e um país, como é o caso de Israel, que eu estudei, que foi construído na base dos kibbutzim, cuja origem é inteiramente socialista de verdade. Não é um socialismo de Araque, como eu vejo em alguns países nacionalistas por aí. Um verdadeiro socialismo, que se praticou nos kibbutzim. Então, Israel foi construído sob uma base socialista. Existem ainda hoje 120 kibbutzim dentro de Israel. Muitos deles ainda preservam a ideia socialista, outros já não mais. Mas o que sustentou o Estado de Israel economicamente no seu início foi uma base socialista. No entanto, quando se fala de Israel, se pensa que Israel é um país absolutamente, totalmente, monoliticamente capitalista. Não se imagina que dentro de Israel existe uma classe trabalhadora. Não se imagina que dentro de Israel existe uma oposição à direita de Israel. Não se imagina que dentro de Israel existem aqueles que são favoráveis a que Israel devolva as fronteiras a partir de 67. Não se imagina que dentro de Israel exista o Partido dos Trabalhadores. Não se imagina isso. Pensa que tudo que está lá dentro é o mal, é o demônio que está colocado lá dentro. Se criminaliza Israel como se tudo fosse a mesma coisa. Eu não penso que uma discussão como essa possa prosperar efetivamente com seriedade, com honestidade. Eu não consigo imaginar uma discussão como essa. Então, se não houver o descentramento da discussão por parte de quem quer efetivamente discutir um processo de paz, se eles não saírem da sua posição para reconhecerem os seus equívocos, de maneira tal que nós possamos também reconhecer o nosso, não haverá diálogo. Agora, tem uma diferença. Eu posso vir aqui e falar dos equívocos de Israel. Porque em Israel há uma democracia. Eu posso falar e ser respeitado. Eu não posso dizer a mesma coisa de outros países. Porque se você falar mal do governo, você é decapitado, você é preso, entendeu? Você é torturado. Isso não acontece em Israel. Então, bem ou mal, seja o tipo de democracia que for, em Israel a manifestação é livre. Tão livre que existem partidos árabes dentro de Israel, que existem árabes dentro de partidos políticos dentro de Israel e que existem armamento israelense. Eu não vejo o mesmo tratamento nos outros países que tratam Israel, o vizinho Israel, como se fosse um país criminoso,